Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Preço do milho registra queda generalizada no Brasil. Recuo foi visto em mais da metade das 80 regiões pesquisadas pela Safras e Mercado. Paraquat. Em Mato Grosso, agricultores que compraram herbicida tentam antecipar o uso antes da proibição. Segundo a regra atual, a partir de 22 de setembro, a aplicação e a venda não serão mais permitidas no Brasil. Rabobank aponta recuo no consumo de carne bovina aqui no país. Nesta edição, você vai ver a análise completa sobre este mercado de carnes. E ainda, o Ministério da Economia apresentou uma proposta da reforma administrativa enviada ao Congresso. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O preço do milho registrou queda generalizada no Brasil. Em levantamento feito em 80 praças, a consultoria Safras e Mercado verificou o recuo em mais da metade delas ontem. Ou seja, 46 locais registraram perda de valor, 17 permaneceram estáveis e outros 17 registraram alta. A gente separou aqui por região para você ver algumas das maiores quedas observadas aqui no Brasil. Acompanhem comigo. Preços do milho no mercado físico em reais por saca, a gente tem 1º de setembro, dia 2 de setembro. Em Sorocabana, a gente teve uma variação de mais de 10%. Em Mogiana, São Paulo, um recuo de 8,1% no preço. Vejam que a gente sai de R$ 62 para R$ 57 na Mogiana de São Paulo. Campinas saiu de R$ 64 para R$ 59, uma saca. A queda chegou a se aproximar dos 8%. Em Maringá, no Paraná, caiu mais de 5%. Em Rio Verde, Goiás, uma queda de 4,7% e em Paranaguá o recuo foi de 4,2%. Aqui um exemplo deste recuo generalizado do preço do milho que a gente chamou a sua atenção já no início desta edição. Vamos entender o que está acontecendo com este mercado na análise de Paulo Molinari, analista da Safras e Mercado que nos faz companhia. Seja bem-vindo, Paulo. O que levou a esta queda generalizada no preço do milho no Brasil? Olá, Kellen. Boa tarde a todos. Bem, basicamente os preços subiram no meio da colheita da safrinha brasileira, né? Uma safrinha de quase 73 milhões de toneladas, de forma um pouco irreal, por um excesso de retenção por parte do produtor. E agora os preços começam a cair pela necessidade de venda do próprio produtor dentro do mercado, né? Todos sabem que 30 de agosto e 30 de setembro são datas importantes aí de vencimento de dívidas da safrinha. As fixações aumentaram bastante desde a semana passada para cá nas cooperativas, principalmente no Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, nos cerealistas também. E, naturalmente, vem a fixação, as cooperativas precisam repassar esse milho à frente e aí você tem alguma pressão um pouco mais rápida de baixa dentro do mercado brasileiro. Então, basicamente, o mercado subiu por retenção e está caindo pela pressão de venda do próprio produtor. Qual foi o gatilho exatamente? Foi a necessidade de pagar a conta? Basicamente, os vencimentos de dívidas agora de setembro, né? O produtor já quase não tem mais soja, né? Porque basicamente soja no Brasil acabou. A safra de trigo, por exemplo, no Paraná agora está apenas começando a ser colhida e o que tem nos armazéns aí guardados ainda é bastante milho da safrinha 2020 e em algum momento ela precisa ser vendida, né? Ou agora ou mais tarde, mas em algum momento ela será vendida pelo produtor. Infelizmente a semana é uma semana que todos vieram ao mesmo tempo vendendo e gerou aí um ambiente de pressão de venda dentro do mercado brasileiro. Agora, Paulo, a gente está olhando para o mercado físico e observou este recuo em mais da metade das 80 praças pesquisadas pelas Safras. Você já apontou um dos fatores para esta queda. Eu quero chamar a sua atenção para outro fator, que é o preço do milho no mercado futuro. A produção vai colocar para a gente uma tela. Vamos ver juntos, Paulo, o preço do milho na B3 nesse momento. A gente observa a queda no contrato de setembro, de novembro e também de janeiro, todos com sinal negativo. Então, a gente vê também que as cotações estão abaixo dos R$60. Pergunta para você, Paulo, o sinal que a B3 está nos dando, que é o mercado futuro, é que o melhor do preço do milho já ficou para trás?
É muito provável. O melhor do preço do milho para este período aí de colheita da safrinha certamente está passando, né? Agora, os preços futuros na bolsa têm outros fatores, né? Tem o movimento dos investidores, né? Muita gente posicionada na compra porque o mercado subia todo dia. E quando você desmonta muito rapidamente todas essas posições, acabam exagerando essa pressão de venda. Mas, naturalmente, agora basicamente depende do que o produtor vai fazer nessas próximas semanas, né? Se vai continuar vendendo, se vai continuar aceitando os preços mais baixos, né? Depende também, continuamos com nossos fatores principais, né? O quanto nós vamos exportar daqui até janeiro, qual a posição do setor consumidor, né? As exportações não mudaram, o consumo interno não mudou, tudo está do mesmo jeito. A única coisa que mudou foi basicamente a decisão de venda do produtor. Então os preços subiram de forma muito rápida e muito agressivamente e, naturalmente, preços altos têm que ser aproveitados, é o que o produtor fez agora nesse começo de setembro. Bom, você destacou os chamados fundamentos de oferta e demanda como estáveis. Agora tem uma variável que também mudou nestes últimos dias, que foi o dólar. A gente observou uma queda do dólar no mercado. Isso também contribuiu para esse gatilho de venda dos produtores? Há uma tendência de mais quedas na sua visão à medida que a discussão de reformas no Brasil está avançando? Sim, nós temos ainda uma moeda muito volátil, né? Tanto aqui quanto no mercado internacional. Você veja hoje, ontem as bolsas no mercado internacional subiram muito, né? Dow Jones, SP500. Hoje uma queda absurda também nas bolsas, então os mercados estão muito voláteis. O câmbio já testou hoje abaixo de 5,30, agora voltando a quase 5,34, então você tem muita volatilidade, e essa volatilidade ela ainda afeta os preços dos portos, né, que ajudam a compor o nosso preço interno. Então, é possível sim que isso tenha também ajudado o produtor nessa tomada de decisão de venda do mês de setembro. Mas, basicamente, eu acredito que o fator principal continua sendo a necessidade de venda para cobertura de dívidas. Agora, a gente está falando aqui com viés, com foco para o agricultor, que é quem tem este milho em tese disponível para fazer essa negociação ou fixação. Também nos assistem os pecuaristas, os produtores de suínos, aves, ovos. Eles estão no momento de fixar e comprar o milho? Nós tivemos essa semana um bom movimento, né? Todo esse volume de ofertas que apareceu, teve uma reciprocidade de compra também por parte das grandes indústrias, uma absorção de boa parte desse volume de oferta que apareceu no mercado. E é importante que os consumidores entendam que a próxima safra de bom porte que nós teremos no Brasil será em julho de 2021, né? Porque a safra de verão será pequena, né? Nós teremos um estoque de passagem de 8 a 9 milhões de toneladas, ainda temos um consumo forte, né? E é importante aproveitar esses movimentos também para posicionamento em estoque. Muito bem. Paulo Molinari, muito obrigada pela presença, agradeço a Safras e Mercado. Boa tarde, bons negócios, até a próxima. Obrigado, boa tarde. Até mais. E daqui a 19 dias, o uso do paraquat, principal herbicida utilizado na agricultura brasileira, pode estar proibido. Segundo a regra atual, a partir de 22 de setembro, a aplicação e a venda do produto não serão mais permitidas. Vale lembrar que a prorrogação do prazo entrou na pauta da última reunião da Anvisa, mas a votação foi interrompida por um pedido de vista, para que os diretores tivessem um tempo maior de análise. De acordo com o regimento da agência, quando um diretor pede vista de um tema, o assunto deve ficar de fora da pauta por 2 reuniões ordinárias. Assim, o uso e a comercialização do paraquat deve voltar ao debate no próximo dia 15. Nós entramos em contato com a Anvisa para confirmar e detalhar as informações sobre a data de reavaliação do prazo do uso do paraquat, mas até o momento a gente não recebeu retorno. Aí a gente vai agora lá para Mato Grosso, onde os agricultores que compraram o paraquat tentam antecipar o uso antes da proibição. Vamos chamar o Luiz Patroni, que já está conosco e esteve em conversa com os produtores rurais. Patroni, qual é o clima aí em Mato Grosso para quem já comprou o herbicida e está neste cenário de indefinição? Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde a todos.
fica um grande ponto de interrogação, né? Respondendo a sua pergunta objetivamente, quem já comprou vai tentar utilizar esse produto de uma maneira diferente da que ela é comumente usada aqui em Mato Grosso, né? Muitas vezes o paraquat ele era utilizado justamente para fazer a dessecação das lavouras de soja, né? Justamente para a época da colheita. E claro, esse é o grande uso, mas quem comprou então vai fazer a dessecação chamada pré-plantio, né? Antecipando então esse uso agora para os próximos dias, tentando se enquadrar evidentemente, né? Dentro do prazo aí permitido até então, até o dia 22, e torcendo para que chova, né, nesse período, justamente para que esse uso desse produto não seja em vão, não seja desperdiçado. Fica também aquela apreensão com o futuro, né, ou seja, com os custos para utilizar produtos que possam substituir o paraquat, que, como você disse, é o herbicida mais utilizado e o considerado mais eficiente também para solucionar os problemas encontrados, por exemplo, no campo aqui em Mato Grosso. A gente conversou com o Luiz Bier, ele é um agricultor lá na região de Gaúcha do Norte, vai plantar 2.100 hectares de soja nessa safra, e ele é um exemplo de quem comprou o herbicida, né, e agora vai buscar fazer o uso o quanto antes. Vamos ver o que ele disse. O paraquat é uma molécula muito eficiente para o que se propõe, é uma molécula de baixo custo, tem excelente custo-benefício e, querendo ou não, uma molécula a menos no manejo de ervas daninhas é sempre importante. O paraquat sempre foi muito usado da sua maneira mais clássica na dessecação da soja, onde ele é incontestável o produto com melhor relação custo-benefício. Em relação às vendas de paraquat para essa próxima safra, não houve grandes problemas com desinformação ou com prejuízo econômico, pelo menos aqui na nossa região. As empresas tinham ciência que o paraquat poderia ser proibido, então ele foi substituído na dessecação por outras moléculas. Também o que ocorreu foi liquidação de estoque. As empresas se preocuparam em não deixar o produto na prateleira e venderam de forma antecipada, e esse produto será usado agora em setembro na dessecação pré-plantio de soja. Muito bem, esse é o caso do Luiz Bier, então, como eu mencionei. Eu conversei com o pessoal de uma cooperativa lá em Sorriso, que é em Sorriso, claro, o município que mais planta soja no Brasil, e o pessoal do departamento comercial me disse que esse ano o volume de pedidos, né, de paraquat já caiu pela metade com relação a anos anteriores, né, com relação à média, justamente porque os produtores já sabiam, né, que havia essa possibilidade da proibição do uso. Quem comprou junto a essa cooperativa já retirou esse produto, e a orientação também aos cooperados, é claro, que eles utilizem, né, o produto dentro do prazo estipulado. Caso esse prazo não seja revisto, ou seja, e caso sobre produto, aí sim a orientação é para que faça a devolução do mesmo. Lá em Diamantino, né, numa outra região aqui do estado, conversei com o Altemar Crolling. Ele vai plantar 1.750 hectares de soja e ele é um produtor, a exemplo do que aconteceu com esses de Sorriso que eu mencionei, que não comprou o produto e está preocupado com o aumento dos custos de produção lá para frente. Vamos ver. Muito apreensivo com a retirada desse produto do mercado, um produto com um índice de intoxicação praticamente zero. Eu nunca ouvi falar nesses anos todos de agricultura que alguém se intoxicou ou teve problema com ele. Então a gente já está procurando um novo manejo, a gente sabe que existe, mas aumentará os custos no mínimo o dobro. Então estamos aí apreensivos com esse novo produto que vai aumentar os custos, e ainda apostando na volta dessa ferramenta, o paraquat, aí para o nosso dia a dia, nos auxiliar aí no nosso manejo. Perfeito, Kelly. Registros, então, alguns exemplos aqui de como está tocando, né, a banda nesse momento aqui em Mato Grosso, antecedendo o início da safra, né, a partir do dia 15, quando termina o vazio sanitário. O plantio já está autorizado aqui em Mato Grosso, mas depende, evidentemente, da chuva. É isso, Kelly. Obrigada, Luiz Patroni, pelas informações. Uma boa tarde para você. Aqui na tela, a gente preparou alguns dados do CPEA que mostram que essa queda está em 2,51%, queda no consumo de carne bovina por habitante de janeiro a junho deste ano. Você vê esse recuo em quilos por habitante, né? De 39 agora para 40, ou seja, o contrário, né? De 40 para 39 está aí o recuo. Vamos saber qual é a tendência para o consumo doméstico.
De acordo com o Rabobank, o maior banco especializado em agronegócio do mundo, a prévia dos dados de consumo agora do primeiro semestre, que são compilados pelo IBGE, deve indicar um recuo de 10,5%. Mesmo diante dessa queda no consumo doméstico, por que então o preço da arroba se valorizou tanto e atingiu recordes históricos? Vamos saber com o Wagner Yanagisawa, que é o analista do mercado de proteína animal do Rabobank. Wagner, seja muito bem-vindo. Você está avaliando que este consumo vai ter um recuo bastante acentuado. Qual é o efeito na formação de preço? Olá, Kellen. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, realmente, depois do forte reajuste que ocorreu no final do ano passado e considerando que, tradicionalmente, a carne bovina ela é a carne de proteína animal mais cara com relação aos suínos e aves, ela, sem dúvida, vai ser a mais impactada com relação a esse consumo. É o que a gente está vendo já, esses dados preliminares do segundo trimestre que foram publicados. Porém, a gente vai lembrar que agora, no segundo semestre, a gente tem um incremento com relação à demanda doméstica, né, principalmente com a chegada das estações mais quentes, a gente tem uma recuperação sazonal. E outro ponto bastante positivo foi a confirmação da postergação desse auxílio emergencial, não só até outubro, mas até dezembro, né, com valor intermediário. Mas, sem dúvida, como a gente viu que boa parte desse auxílio estava sendo utilizado para alimentação, isso, sem dúvida, vai ajudar a segurar um pouco, a sustentar um pouco os patamares de consumo nesses padrões que a gente está vendo hoje de coronavírus. A gente viu, né, a carne aí apontada como uma das aliadas para melhorar a imunidade, viu também o consumo recuando por causa do poder econômico, da perda de poder econômico. Agora, eu lembro, Wagner, que tem um dado que aponta que 70% da formação do preço da carne bovina se dá pela demanda do mercado doméstico e 30% daquilo que vai para exportação. A gente viu o consumo cair, 2 dígitos na sua avaliação, que deve se confirmar. Por que o preço, então, está em patamares tão altos na sua avaliação? Inverteu essa gangorra? Bom, além dessa questão da demanda que eu comentei com vocês agora, tem a questão do lado da oferta, né? Então, como é de conhecimento, a gente já está, por conta desse abate de fêmeas, muito acelerado nos últimos 2 anos. A gente está num ciclo de pecuária de baixa produção agora, né, com a valorização da cria. Então, a oferta de animais ela está em níveis reduzidos. Vai lembrar também que agora a gente está sofrendo os impactos de um menor giro, né, de animais no primeiro giro do confinamento, dessa menor oferta de animais prontos para confinamento, sem dúvida, impacta negativamente com relação à oferta de animais. E o outro ponto também interessante é com relação à própria precificação, né? A metodologia de precificação dos preços hoje do CPEA, eles estão baseados nas negociações feitas no estado de São Paulo, né? E quando a gente olha para a China, que sem dúvida é o grande demandador de carne bovina do Brasil, se a gente for comparar o acumulado de janeiro a julho desse ano com o ano passado, em um aumento de 158%, né, no volume exportado, então um aumento muito grande. Então, voltando à China, que está demandando muito no mercado internacional. Aqui no estado de São Paulo, considerando as 37 plantas que a gente tem nos 9 estados aqui no Brasil aptos a exportar para a China, 9 delas estão aqui no estado de São Paulo, né? Quase um quarto das plantas. Então, pensando nesse cenário onde a China, desde março, tem aumentado, né, mês a mês a demanda por carne bovina aqui do Brasil, ela, sem dúvida, acaba acentuando esse movimento de menor oferta de animais, principalmente porque a gente também tem uma exigência, né, de animais até 30 meses, de animais mais jovens. Então, sem dúvida, isso acaba justificando, em parte, também essa maior diferencial de bases com relação ao preço de São Paulo e aos outros estados. Bom, esse é um ponto importante que você está destacando, mas só para deixar claro para a nossa audiência, aquele padrão 70-30 ainda se mantém como uma base para a precificação do boi, ou ela acabou sendo suprimida por esse novo modelo, tanto de precificação quanto a demanda externa? Bom, nos últimos anos, esse número tem se ajustado um pouco, né? A gente viu nos últimos 5 anos, a gente já ficou um pouco mais perto aí dos 80-20. Se a gente for ver os dados de 2019, que a gente exportou realmente um volume muito maior e bateu o recorde, esse número subiu para 22% para exportação e 78% consumo doméstico. E agora, nesse primeiro semestre, né, no fechamento desses dados parciais, a gente está vendo uma elevação ainda maior da participação das exportações. A gente está próximo aí dos 25% de exportação e 75% de consumo doméstico. Então, sem dúvida, está ganhando mais participação por conta da atratividade, né, desvalorização do real, e nosso produto realmente está muito competitivo lá fora. E hoje, só para acrescentar, se a gente for ver os dados de importação da China de janeiro a julho,
O Brasil é o maior exportador desse mercado, quase um pouco mais de 1/3, 34% de tudo que a gente tem importante de carne bovina está vindo do Brasil, né? Então, se a gente for considerar a cada 3 animais, 3 bois que a China está comprando no mercado internacional, 1 está vindo aqui do Brasil. Então, uma participação realmente muito grande que a gente está ganhando no mercado deles, não só eles aqui no nosso mercado, mas nós também no mercado deles. Esse é um ponto bastante relevante, porque nós temos chamado a atenção para a demanda externa, para a participação da China e também para essas exigências dos chamados bois precoces, o boi padrão China. Só que o boi padrão China, pelo menos ao longo deste ano, a gente observava que ele tinha um bônus em comparação com o boi comum. Observando atentamente as cotações dos últimos dias, a gente viu que esse diferencial parece estar diminuindo. Isso é uma tendência? A gente estava trabalhando até uns 3, 4 meses atrás aí com um bônus até de 5%. Hoje a gente está vendo que isso reduziu bastante, está ficando na casa do 1 a 2% de bonificação. Em parte, o que justifica essa menor bonificação é a questão dos patamares de preço que estão chegando, né? Acho que vale lembrar que quando a gente olha para 6 meses, 7 meses atrás, quando chegou nos picos de preço ali em dezembro e novembro, quando o mercado repassou esses preços para o consumidor final, a gente viu uma retração de consumo, porque os preços chegaram a patamares recordes. E hoje, se a gente for ver o preço do boi gordo, ele está sendo precificado a níveis ainda maiores, né? O mercado futuro sinalizando um alta ainda um pouco maior do que o físico hoje. Então, a gente tem que ter em mente que esse preço vai acabar sendo repassado de alguma forma para o consumidor final, né? E pensando num cenário que, né, no avanço desses meses, o poder de compra deu uma fragilizada, isso sem dúvida vai acabar impactando também. Então, a gente deve estar chegando já num preço limite, né, um pico de preços para esse ano, no caso do boi gordo. Tá certo. Wagner Nagzawa, muito obrigada pela análise e pela presença. Volte sempre. Boa tarde para você. Eu que agradeço o convite, Karen. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.